O Campeonato Nacional de Todo o Terreno teve ordem de partida com a primeira prova do ano, a Baja Carmim, em Tavira. No sul do país, o Clube Automóvel do Algarve voltou a escolher a cidade banhada pelo Rio Gilão para receber todos os pilotos deste novo Campeonato Nacional. Pela frente tinham que enfrentar uma super especial no primeiro dia de prova, com 11 km e 500 metros no total, para no dia seguinte 320 km, subindo um pouco a norte e descobrindo também as serras do Algarve com o seu típico piso muito abrasivo, especialmente depois de tanto tempo sem chuva. E os concorrentes tinham que estar bem preparados. Antes da chegada da caravana do Nacional de Todo o Terreno, Tavira evidenciava a sua calma habitual para esta altura do ano. Numa fase em que se vivem dias quentes, são muitos aqueles que escolhem esta pequena localidade, conhecida pela sua atividade pescatória e também pela sua zona de marginal, normalmente preferida por muitos veraneantes. Durante um fim de semana, a calma habitual da região foi quebrada e nem mesmo as zonas das salinas evitaram o barulho ensurdecedor das máquinas do Nacional de Todo o Terreno. Para abrir hostilidades nesta primeira prova do Campeonato Nacional, o Clube Automóvel do Algarve preparou uma super especial percorrida por 2 vezes pelos pilotos dos automóveis. Seria Miguel Barbosa o mais rápido no final da dupla passagem. Mas após chegar ao parque fechado, o piloto de Lisboa seria penalizado em 5 minutos por ter entrado adiantado para a segunda passagem à super especial e desta forma seria relegado para a última posição. Igual sorte teve Christian Lavielle, o ex-piloto de motociclismo, presença também habitual no Dakar, entrou 4 minutos por avanço no controle antes da derradeira passagem pela super especial e desceu para a penúltima posição, ficando assim em posição de dificuldade com o seu Dessud Proto, com vista aos 320 km do dia seguinte. Desta forma ficou a porta aberta para que outros pilotos pudessem emergir para a primeira posição e quem aproveitou o facto dos seus adversários terem errado as contas foi Nuno Matos, verificou com o seu navegador Filipe Serra que as contas deles estavam certas e assim o homem de Porto Alegre saltou para a primeira posição no final da super especial, ganhando também protagonismo com vista à abertura de pista no dia seguinte aos comandos do seu Opel Astra Proto. Era um prologo muito divertido, o início principalmente era praticamente um troço de Rally de Portugal, de WRC, muito divertido, muito técnico, depois a parte do meio para a frente mais estreito, mas também muito engraçada, muito técnica, as coisas correram-nos bem, estou muito contente com principalmente o tempo que fizemos na primeira passagem, muito perto dos homens da frente. Estamos no sítio em que queríamos, penso que na segunda passagem, pelo menos daquilo que nós nos apercebemos, porventura quer o Miguel, quer o piloto francês penalizaram, ficámos com essa sensação, também decidimos por isso não arriscar tanto na segunda passagem, também confesso que porventura comecei um bocadinho mais nervoso e um bocadinho mais ali inquieto por esse motivo, mas a verdade é que estamos no sítio certo, seja em terceiro, seja amanhã a partir na frente, estamos numa boa posição e é esperar que amanhã as coisas se mantenham assim. Início fulgurante para Nuno Matos a aproveitar as distrações da concorrência. Paulo Ferreira também acabou por subir na classificação final desta primeira super especial. Colocou a sua Nissan Navarra na segunda posição. Pouco mais de 12 segundos de diferença para o piloto mais rápido. O homem da Nissan a garantir também um excelente arranque para esta Baja Carmim. No regresso a Tavira, ao parque fechado, era segundo classificado na frente de Ricardo Porém. Novamente com o BMW Série 1 Proto, o piloto de Leiria promete discutir muitas posições e vitórias neste Campeonato Nacional Todo o Terreno 2012. Começava igualmente rápido e com 15 segundos de diferença para o primeiro classificado, deixava tudo em aberto para o dia seguinte. Regresso também em excelente forma para Paulo Graça, agora com a Nissan Navarra Off-Road. Foi o quarto classificado, rápido também e a deixar antever algum sucesso para a longa etapa que no dia seguinte iria ser servida a todos os pilotos nesta região do Algarve.
Um regresso para Paulo Graça feliz, com a quarta posição logo na abertura de hostilidades de 2012, a deixar também ele antever bons resultados para esta temporada. Quase a jogar em casa, Miguel Farrajota, que já venceu esta Baja aos comandos de uma moto, não teve muita sorte do seu lado, acabou por perder algum terreno, mas mesmo assim fechou com uma excelente quinta posição. Miguel Farrajota novamente com o seu Proto DPRs RAV4, a dar também ele um bom ar no arranque deste campeonato. Não fui ver o prog e pronto, eu também sou daqui, mas conheço pouco a serra e é normal, já nas motas era mesmo assim. Mas pronto, estou confiante, perdemos aqui um bocadinho de tempo com outras coisas principais, amanhã é andar para a frente. Hoje também contava, porque amanhã se vê um bocado para o sem vento, vai ser muito complicado. Mas pronto, melhorei 10 a 12 segundos da segunda para a primeira volta e pronto, amanhã vai ser uma leitura diferente do terreno e vou atacar amanhã como deve ser. Tal como Miguel Farrajota, também João Rato traz a escola das motos para esta competição. O piloto de Porto Alegre garantiu um excelente sexto lugar no final da Super Especial, ele que está novamente aos comandos da Mazda BT50, com que vai enfrentar o Desafio 2012 e também as provas deste Campeonato Nacional de Todo o Terreno. João Rato, depois de ter vencido o troféu monomarca na passada época, este ano procura algo mais no campeonato. Atrás de João Rato, em termos de categoria T1, veio André Amaral, com algumas dificuldades no seu Proto X3. Foi o nono em termos de classificação geral no arranque de mais uma época. Começamos mal o campeonato, realmente, este prólogo, ficámos sem embreagem, mais ou menos logo ao quilómetro e meio da corrida, nos obrigou a ir devagar até ao fim e tentar recuperar o carro para a segunda volta. Na segunda volta realmente conseguimos reparar, a embreagem ainda há tempo e que acabámos de fazer um bom tempo em termos da segunda volta. No que, na geral, deu um fraco tempo para partir amanhã, o 11º, mas há muita corrida, vamos ver, vamos com calma. André Amaral a conseguir suplantar as dificuldades na segunda passagem. Um pouco mais atrás, José Mendes seria o oitavo classificado nesta categoria T1, 12º na geral após a Super Especial junto a Tavira. Na categoria T2 já se esperavam duelos pelas primeiras posições, mas o mais rápido após as duas passagens pela Super Especial foi Francisco Gil, navegado por Filipe Rasteiro, colocou a sua Nissan Navarra no 7º posto da classificação geral. Pouco mais de 10 minutos e 17 segundos valeram ao piloto de Porto Alegre a liderança na fase inicial da prova, nesta categoria reservada às máquinas mais próximas de série. Francisco Gil a começar da melhor forma e a tentar esquecer o resultado negativo do passado ano, quando abandonou devido à falta de gasóleo. A segunda posição nesta categoria seria para Nuno Tordo, também ele aos comandos de uma Nissan Navarra, a garantir igualmente um arranque positivo, num piso que se revelava já muito escorregadio e ao mesmo tempo bastante abrasivo, deixando antever dificuldades especialmente para os homens deste tipo de veículos, os T1, mais próximos de série, sempre mais sujeitos aos maus tratos por parte do terreno. Às portas dos 10 primeiros ficou João Cardoso com uma Nissan Pickup. O piloto seria o terceiro mais rápido nesta categoria T2, com uma diferença mínima face a Nuno Tordo e a deixar antever um excelente duelo entre ambos para o dia seguinte. Na categoria T1 revelava-se também um primeiro escalonamento. No intervalo entre passagens, o público algarvio aproveitava para descansar. Numa tarde bastante agradável, também Vítor Caeiro demonstrou o maior potencial da sua máquina no que diz respeito à categoria T8. Seria o oitavo mais rápido em termos de classificação geral, terminando a dupla passagem pela Super Especial com uma média superior aos 66,5 km. 10 minutos e meio, um pouco mais do que isso, foi o tempo registado por Vítor Caeiro, que assim se colocou de imediato na primeira posição, procurando ganhar vantagem perante a concorrência, com vista à discussão pela primeira posição nesta classe.
O segundo posto foi para Rui Trindade. O piloto do Nissan Proto V6 terminaria em 13º da classificação geral. Mesmo assim, segunda posição na categoria T8 abriu-lhe excelentes perspectivas para o dia seguinte, onde naturalmente poderia ser protagonista na discussão pela primeira posição nesta classe. No dia seguinte, qualquer um deles teria que enfrentar 320 km de setor seletivo. A categoria Rainha no Campeonato Nacional de Todo o Terreno volta a ser em 2012 a T1 e fomos conhecer os segredos de uma máquina dessa classe pela voz de André Amaral. Este carro é um protótipo de Pierres, é o protótipo número 5 de Pierres, um carro que está equipado com um motor BMW, com portanto, cerca de 290 cavalos. Todo ele tem um chassi construído por Fernando Santos, que já tem alguns carros aqui também no campeonato. Este carro tem 2 anos, é um carro recente, está-nos a tentar ainda fazer algumas melhorias no carro, mas neste momento penso que o carro estará bom. Está equipado com uma suspensão Öhlins, que no fundo é uma suspensão que ainda está atualizada. Este carro também está preparado realmente para o nosso campeonato, sendo um carro com um chassi curto, e que nos torna um carro bastante fácil de conduzir nos nossos percursos, que são por vezes bastante trabalhosos. Nós usamos os Goodyear Rock, é um pneu com bastante tração, no qual levamos sempre 2 pneus suplentes, com um sistema de tirar o pneu fora bastante prático, para conseguirmos mudar um pneu em 3, 4 minutos. Não temos um macaco hidráulico que alguns carros já têm, estamos a pensar futuramente adaptar aqui um sistema hidráulico para levantar o carro e ser mais rápido, mas neste momento temos um sistema normal de macaco e levamos sempre 2 rodas, porque é sempre preciso, porque neste tipo de terrenos apanhamos muitas pedras, o qual muitas vezes temos furos. Atrás levamos um depósito com 250 litros, que é bem preciso para fazer cerca de 300 km, 350 km, que neste caso desta corrida é a medida ideal. Se tivéssemos um depósito mais pequeno éramos obrigados a parar para abastecer, o que não vai acontecer amanhã. Amanhã vamos só com este depósito, com 250 litros, que vai chegar para a etapa de 320 km. Um carro todo-terreno está sempre equipado com algum material no interior que nos dá algumas informações que são importantes, o caso do conta-rotações, o caso dos manómetros de pressão de óleo, pressão de gasolina, bombas de gasolina, temos uma solfagem, ventoinha. O que é mais importante também são os terratripos, que nos dá a leitura para sabermos no exato preciso os quilómetros que estamos a percorrer e o que o piloto nos dá a informação realmente do percurso que estamos a fazer. De resto, temos uma caixa sequencial, um travão realmente de mão para nos podermos fazer os ganchos, e o carro é equipado também com 2 depósitos de água, no qual levamos 5 litros, que nos faz bastante falta, pois estamos por vezes 4, 5 horas sem parar para podermos beber. O que diferencia a questão T1 em relação aos T2 é que o T1 é um carro que não tem base, ou seja, é um carro que é feito tubular, um chassi tubular, onde realmente vale tudo. Nós podemos aqui meter uma carroceria tubular com motor BMW ou com outra marca qualquer, ou seja, um T1 não obriga a ter nenhuma origem de um carro no fundo. Vá lá, isto tem uma carroceria de um X3 como podia ter de outro carro qualquer. Depois do aperitivo no dia anterior, com 11,5 km servidos pelo Clube Automóvel do Algarve, o prato forte desta Baja Carmim 2012 foi servido no dia seguinte com 328 km mais 110 metros para serem enfrentados por todos os 20 pilotos que tinham saído da Super Especial. Acabaram por terminar apenas 11, mas até lá chegarmos, os homens da T8 lutaram também eles pela primeira posição. Rui Trindade era segundo no final da Super Especial e foi nessa mesma posição que terminou a prova, garantindo o 9º lugar em termos absolutos.
terminaria a mais de 1 hora e 11 minutos do vencedor, incapaz de conseguir bater o seu adversário já no dia anterior, Vítor Caeiro, que garantiu a 7ª posição e também a vitória de abertura nesta prova do Campeonato Nacional aos comandos de uma máquina da categoria T8. A Nissan Pickup suportou muito bem o abrasivo piso que foi escolhido pelo Clube Automóvel do Algarve e deu a primeira vitória do ano a Caeiro. Uma vitória bastante saborosa para o piloto, navegado por Teresa Carona, ele que já no dia anterior tinha mostrado ao que vinha para esta primeira ronda e ao qual nem mesmo alguns contratempos, como este furo, acabou por impedir de garantir o primeiro lugar final. É uma vitória que nós não estávamos à espera, nós vínhamos, esta era quase mais uma experiência de experimentarmos o nosso carro, tínhamos alguns problemas em vista, mas pelo visto ficou tudo concretizado, ficou tudo impecável. T2, mais algum quórum no regresso a Tavira e ao palanque de chegada. O último classificado nesta classe, e também em termos de geral, foi Pedro Ruivo, com uma Nissan Navara. Terminou na 11ª posição, seria o Lanterna Vermelha, mas um daqueles que conseguiram resistir a este duro piso da primeira prova do Campeonato Nacional. Depois de tanto tempo sem chover, os concorrentes enfrentaram dificuldades acrescidas e não só os furos, mas também o rápido deteriorar dos pneumáticos acabaram por condicionar e também motivar muitos abandonos. Com mais de 1 hora e 41 minutos de diferença para o vencedor em termos de classificação geral, Ruivo garantiu a 5ª posição nesta categoria T2. A 4ª posição foi para Harald Becker, navegado por Carlos Gonçalves, ficou no 10º posto, fechou o top 10 nesta abertura do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Becker, piloto da Dimo Racing, ficou longe também ele do primeiro classificado, mas a máquina que tripula não tem quaisquer aspirações em termos de discussão pelos primeiros lugares. O 4º posto na classe acaba por ser um justo prémio, ficando o piloto da Dimo Racing logo atrás de um dos homens que já no dia anterior tinha animado esta categoria no decorrer da Super Especial. João Cardoso foi o homem que encerrou o pódio nesta classe. Também ele aos comandos de uma Nissan Pickup terminou na 8ª posição da geral, garantindo os primeiros pontos de uma época que se prevê muito competitiva ao nível desta categoria, mas também muito reduzida em termos de números de inscritos. João Cardoso garante o primeiro pódio do ano após mais de 6 horas e 3 minutos de prova nos 328 km, um pouco mais do que isso, desenhados pelo clube anfitrião. A 2ª posição ficou para Francisco Gil. O piloto de Porto Alegre deu tudo por tudo para garantir a vitória e seria mesmo ele o mais rápido no setor seletivo. Mas contas feitas no final desta jornada ditaram o 2º lugar final para o homem da Nissan Navara, com uma penalização acrescida de 5 minutos a colocá-lo fora da primeira posição final. Francisco Gil chegou já a vapores no depósito de combustível da sua Nissan Navara ao final do setor seletivo, mas conseguiu terminar. O 2º posto que teve sabor a vitória para o piloto de Porto Alegre. Foi bom porque já ano passado esta prova fizemos a prova, grande parte dela em primeiro lugar, sempre à frente, e ficámos a 20 km do fim sem gasóleo. E então foi bom regressar à prova e conseguir ganhar. Se bem que também tem uma história. Chegámos ao fim com o carro a trabalhar ao relativo, já não havia gasóleo, mas pronto, conseguimos cá em primeiro. Com a penalização de Francisco Gil, quem acabou por ascender ao 5º posto final e à vitória na categoria, foi Nuno Tordo, que assim iniciou da melhor forma a temporada, batendo no primeiro duelo desta época 2012 o sempre candidato à vitória, Francisco Gil. Nuno Tordo parte assim com vantagem para a 2ª jornada do campeonato a realizar dentro de um mês e vai naturalmente querer novamente bater o rival alentejano. Como se não bastasse o problema da penalização no dia anterior, Miguel Barbosa voltou a sentir a sua famosa mala pata dos anos pares
e acabaria por abandonar nesta jornada de abertura do campeonato devido a um problema de motor sem solução pela equipa técnica do Mitsubishi Racing Lancer. Abandono também para André Amaral. Ele, que já tinha sentido dificuldades no dia anterior, acabou por não conseguir levar até ao final o seu X3 Proto. Dificuldades para muitos pilotos que acabaram por ditar uma lista de finalistas com apenas 11 nomes no palanque de chegada. Abandono também para Ricardo Porém, ele que chegou a passar pela segunda posição da classificação geral, seria vítima de um problema de transmissão quando estava ao ataque à procura do primeiro lugar e da primeira vitória neste campeonato nacional com o seu BMW. Com tantos contratempos por parte dos principais favoritos à vitória nesta prova algarvia de abertura do campeonato, acabou por emergir João Rato na fase final da mesma com a sua Mazda, muito resistente. A máquina japonesa levou o ex-praticante de todo o terreno em duas rodas até ao quarto posto final, o que em termos de contas de campeonato lhe valeu um pódio nesta abertura de época em que vai mesmo participar em todas as provas do calendário. Queria começar no top 5, foi os objetivos a que me propus para o campeonato absoluto. Foi bom, os objetivos foram cumpridos. Acho que chegámos a rodar em terceira à geral, mas um furo atrasou-nos um bocadinho na classificação geral. Foi pena, mas pronto, os objetivos para a primeira corrida estão cumpridos. O terceiro lugar, em termos absolutos, acabaria por ser propriedade de José Mendes, com a sua muito bem preparada Mitsubishi L200. O piloto de Abrantes garantiu o degrau mais baixo do pódio e, em termos de contas do campeonato, valeu a segunda posição. Foi com esses mesmos pontos que abandonou Tavira e prepara já a próxima ronda desta época 2012. José Mendes, com uma prova muito segura, acabou por mostrar também toda a fiabilidade da sua máquina, garantindo a posição intermédia de pódio entre os pilotos portugueses que resistiram até ao final desta ronda de abertura do Campeonato Nacional. O segundo posto no regresso a Tavira seria para Nuno Matos, aproveitando da melhor forma as dificuldades e os abandonos da concorrência. Matos deu aqui uma importante cartada no que diz respeito à luta pelo título nacional. Começa com o pé direito, numa fase prematura, é certo, do campeonato, mas arranca da melhor forma, motivado naturalmente para a próxima ronda. Depois do abandono de Miguel Barbosa e Ricardo Porém, Matos prepara-se para lutar pelo título, tal como tinha prometido. Melhor do que isto era difícil entrar claramente com o pé direito neste ano de 2012, o nosso segundo ano em T1, na categoria Rainha. Foi uma prova isenta de problemas, tivemos efetivamente 2 furos na parte inicial, mas também porque íamos com pneus novos e sabíamos que, ao contrário da maior parte dos nossos adversários, íamos parar. Decidimos entrar numa toada bastante ofensiva no início e também 2 excessos meus que acabaram por provocar esses furos. Mas depois, com a desistência do Miguel e do Ricardo, é uma pena obviamente que lhes tenha acontecido isso, mas com a desistência deles tudo ficou também mais fácil para nós. E nem mesmo o facto de sair na penúltima posição para o longo setor seletivo do segundo dia impediu Cristian Lavieille de garantir a vitória nesta Baja Carmim. O Proto de Sud veio testar a Portugal e mostrou toda a sua rapidez e fiabilidade, oferecendo a vitória ao piloto gaulês, que não conta para o campeonato. C'est notre première participation Baja-Garmin. C'est une très belle épreuve. Félicitations pour l'organisateur parce que le parcours est magnifique, c'est très rythmé. C'est sûr qu'il faut la forme physique parce que si on veut rouler vite, il y a beaucoup de rythme. Non, c'était super. On est venu ici pour faire des essais et toute l'équipe d'Entrée de Soude a beaucoup travaillé pour fiabiliser l'auto après nos petits soucis sur le Dakar. Donc bon, le succès nous rapporte une bonne récompense et puis qui va remotiver tout le monde pour la suite. No final da prova, o balanço era também positivo por parte da organização. O experiente Clube Automóvel do Algarve, mais uma vez liderado por José Manuel Afonso, acabou por garantir uma jornada de abertura em beleza. Apenas faltaram concorrentes, conforme explicou o diretor de prova. Correu dentro daquilo que tínhamos planeado, correu bem na estrada, portanto, o tempo em termos de todo o terreno teve bastante bom, não choveu, que é sempre um drama para as organizações, apesar de estar bastante abrasivo. A prova tornou-se talvez com uma margem de desistentes, principalmente nos automóveis, bastante grande, quase na ordem dos 50%. Isso talvez também da fraca preparação dos carros que acontece hoje em dia. E isso também temos consciência que estava um pouco abrasivo, que já não chove há bastante tempo. Mas no âmbito geral estamos bastante satisfeitos e a prova correu dentro daquilo que tínhamos planeado.
assim terminada a primeira jornada do Campeonato Nacional Todo o Terreno 2012. O encontro para o segundo duelo está marcado um pouco mais a norte. Será em Reguengos de Monsaraz, nos dias 21 e 22 de abril. O Rally TT Ervideira volta também ele a servir para definir quem será o novo campeão nacional.